Bom, já relacionando ao interior das fibras, além desse líquido citoplasmático, que é chamado de sarcoplasma, as fibras musculares elas são envolvidas por um conjunto de túbulos, de reservatórios, uma rede de reservatórios que está ligada à membrana plasmática, que é o sarcoplasma, que é o sarcolema, e ligada às próprias fibras musculares. Então, essa rede de reservatórios, ela recebe o nome de túbulos T e retículo sarcoplasmático. Eu vou falar de cada uma separadamente, mas não podemos esquecer que essas fibras musculares, além da membrana que as envolve, o líquido que banha o seu interior, existe ainda uma rede de reservatórios que estão ligados tanto à membrana plasmática quanto à própria fibra muscular. Então, e essa relação desses redes de reservatórios é fundamental para a gente entender o mecanismo de contração da fibra muscular. Então, aqui nós temos uma visão mais ampliada lá, a fibra muscular, ou seja, a membrana plasmática, que é o sarcolema, uma rede de tubos envolvendo a fibra muscular, lá, vários tubos, vários reservatórios, e esses reservatórios nós damos o nome de túbulo T e de retículo sarcoplasmático. E nós podemos esquecer que entre essas fibras nós temos o líquido que banha as mesmas, chamado de sarcoplasma. Então aí nós temos o túbulo T. O que é o túbulo T? Túbulo T é um tubo que ele está ligado à membrana plasmática e ao retículo sarcoplasmático. Então ele tem essa íntima ligação. Ele está ligado à membrana plasmática e ele se comunica por meio de algumas proteínas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, com a rede chamada de rede ou retículo sarcoplasmático. Então essa comunicação ela acontece por proteínas específicas. E aí, olha, ele tem um importante papel na transmissão do impulso nervoso, porque é esse túbulo T que ele vai conseguir receber, ou seja, ele vai conseguir receber a estimulação elétrica, a excitabilidade da membrana plasmática muscular e transmitir essa excitabilidade para essa rede de tubos chamado de retículo sarcoplasmático. Então, existe uma íntima ligação entre a contração muscular e esses tubos T, que lá para frente eu vou explicar melhor sobre o papel deles. Então, nós podemos observar nessa imagem a presença de dois receptores. O primeiro, que é o receptor de dihidropiridina, que é o DPH. O DPH, conforme mostra na imagem aí, é o receptor que mantém o contato do túbulo T com o retículo sarcoplasmático. Então existe esse contato, é um contato importante entre os dois. E esse receptor, ele ativa um outro receptor, aí esse receptor já está localizado dentro do retículo sarcoplasmático, que é o chamado de receptores de ryanodina. Então, esses dois receptores, eles são ativados a partir da excitabilidade da membrana plasmática, que transfere essa excitabilidade por mecanismos de voltagem, dependente de voltagem, ou seja, dependente de uma energia elétrica, para esses receptores. Aí uma série de reações fisiológicas acontecem a partir do retículo sarcoplasmático e as fibras musculares, que nós vamos falar mais à frente. Então não podemos esquecer desses dois receptores. São receptores que estão diretamente ligados ao túbulo T e ao retículo sarcoplasmático. Bom, aqui nós podemos identificar separadamente a presença da fibra muscular. Nós não podemos esquecer que uma fibra muscular ela é constituída por várias células musculares. E essas células musculares são chamadas de miofibrilas. Por isso que lá na formação do músculo geneticamente, a junção dessas células, o que forma uma grande célula,
né, uma grande, vamos considerar assim, uma grande célula, ou seja, uma união de várias células. Por isso que a fibra muscular é toda multinucleada, ela tem vários núcleos, porque são várias células musculares agrupadas. Então ela forma uma grande estrutura contrátil. E aí a gente vai adentrar dentro dessa estrutura contrátil e identificar que dentro de cada miofibrila existe uma unidade funcional que recebe o nome de sarcômero. Então aí nós temos o que nós chamamos da unidade funcional de uma miofibrila. É a unidade funcional de uma miofibrila, que é na realidade as estruturas que formam uma fibra muscular, são chamadas de sarcômeros. E no interior do sarcômero é que nós encontramos as chamadas de proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis eu vou decifrar um pouquinho melhor cada uma delas posteriormente, que recebem o nome de actina e de miosina. Então, de uma forma geral, podemos observar que um sarcômero ele é dividido por linhas e por zonas, né? Então, as extremidades de um sarcômero, de uma forma geral, formam as chamadas de linha Z. Então, eu separo, ou seja, quando eu sei qual é o limite de um sarcômero, é a extremidade de duas linhas Z. Quando eu observo essas duas linhas Z, a gente consegue observar o tamanho da unidade funcional chamada de sarcômero. E algumas outras bandas em que determinam os locais de contração. A zona H, onde eu tenho filamentos grossos, né, que posteriormente eu vou falar, que são os filamentos de miosina. Já a banda H é onde eu tenho a junção dos filamentos grossos com os filamentos finos, e essas bandas, quando se encurtam, permitem o detalhamento do mecanismo de contração muscular, ou seja, o músculo ele diminui de tamanho no processo de contração muscular. Já falando do interior de um sarcômero, nós temos que lembrar que um sarcômero, prioritariamente, ele é constituído por duas proteínas. A primeira dela é chamada de proteína actina, né? São proteínas contráteis que, quando se unem, formam os chamados de filamentos de actina. Cada sarcômero possui 3.000 filamentos de actina, ou seja, a gente percebe a grandiosidade dessa estrutura celular. Então, para cada sarcômero, nós temos um total de 3.000 filamentos de actina. E a actina em si, ela tem dois tipos de molécula. A actina G, que é a que se enrola e forma uma dupla hélice, forma um cordão de pérolas enrolado um ao outro, né? E essas actinas, as actinas G, ao formar esses colares ou esses cordões, cada cordão se une um ao outro com outro tipo de actina, que é chamada de actina F. Então, quando determinamos que um filamento de actina é formado por quais tipos de actina? Actina A, actina G, que é o maior quantitativo, associado a um tipo de junção especializada, que é a actina F. São os dois tipos de actina que nós temos dentro de um filamento de actina. E é associado a essas proteínas, ou seja, a actina, nós temos outras proteínas reguladoras. Essas proteínas reguladoras, elas formam o chamado de complexo troponina, complexo tropomiosina. São proteínas que se apresentam, que se alocam de forma diferente nos filamentos de actina. Vou falar cada uma delas e elas são importantes, porque são essas proteínas que permitem ou não a junção da miosina com a actina. Então aí a primeira proteína, que é chamada de troponina. A troponina ela é formada por 3 complexos de proteína, certo? Quais são esses 3 complexos de proteína? O primeiro tipo, que é a troponina I. A troponina I é o primeiro filamento que permite, ou seja, que o filamento de actina entre em contato com o filamento de miosina. Então, quando a cabeça de miosina
entra em contato com esse filamento de troponina I, acontece o mecanismo de deslizamento das proteínas, ou seja, acontece a contração muscular. Já quando esse complexo ele está ligado a uma troponina T, há uma separação, há um impedimento que automaticamente impede que a cabeça da miosina entre em contato com a actina. Nesse caso, o músculo vai estar em estado de contração. A gente vai perceber que quando a troponina T ela está ligada à tropomiosina, então esse sítio de ligação impede que a cabeça de miosina acople a actina. E o terceiro sítio, que é o sítio de ligação contendo íons cálcio, chamado de troponina C. A gente vai perceber que para que aconteça o acoplamento da troponina I com a cabeça de miosina, é fundamental que esse sítio de ligação que contém o cálcio seja ativado. A troponina C é que faz a mudança nesse complexo proteico e permite, como se fosse um ímã, puxa a cabeça da miosina em direção aos filamentos de actina. Então isso tem que ficar muito bem claro na cabeça do estudante, ou seja, essas proteínas são proteínas de regulação. Elas permitem ou não a junção da miosina com a actina. E aí nós temos o segundo tipo, que é a tropomiosina. Tropomiosina é uma molécula longa, fibrosa, que se estende pelos monômeros de actina, ou seja, pelos tipos de actina. E elas se estendem com o objetivo, ela impede que as partes ligantes da miosina entrem em contato com as partes ligantes da actina. Então ou seja, quando a tropomiosina está ativada, o músculo se encontra em estado de relaxamento muscular. Ele não encontra-se em estado de contração muscular. Então, tem que ficar bem claro isso. E aí, se a gente for ligar a tropomiosina à troponina, ou seja, nós temos que imaginar que a tropomiosina está ligada lá àquela troponina do tipo T, que impede a ligação da troponina I com a cabeça de miosina. Então, tem que ficar bem claro isso, para a gente não esquecer a relação da tropomiosina com o relaxamento da fibra muscular.